Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre a potenciação de números decimais. Vamos lá? Então me acompanhem, olha só. Então, como que você faria, para estimar ou calcular um valor aproximado numa multiplicação de números decimais? Aquele númerozinho que tem a vírgula, às vezes, será que dá para aproximar esse valor? Dá sim, tem algumas regrinhas, algumas ideias que a gente pode utilizar. Então, olha só, acompanha aqui comigo. Então, olha lá, o arredondamento, eles podem nos ajudar a estimar, o produto dos números decimais. Então, evitando o quê? Alguns erros. Lá mesmo quando a gente faz o cálculo, às vezes a gente acaba posicionando a virgulazinha errada e dá algum probleminha lá no final no resultado. Você fazendo a estimativa, você consegue mais ou menos observar, quanto está próximo do resultado real, o resultado que seria lá certinho, Então, nesse caso aqui, olha só, quando a gente tem uma multiplicação, por exemplo, 7,9 vezes 30,4, olha só, como que nós podemos estimar isso? Nós olhamos para o número e vamos ver quanto que ele está mais próximo de um número, de um número inteiro, tá? Então, olha só, o 7,9 ele está muito próximo do 8, não é? Está bem próximo. E o 30,4 ele está mais próximo do 30 do que do 31. Então, olha qual multiplicação que nós podemos fazer? 8 vezes 30, que vai ser 240, isso mesmo, tá? E aí, olha só, E se por engano, aquilo que eu falei para vocês, a gente, na hora de fazer os cálculos, vai lá e faz e coloca a virgulazinha no lugar errado, talvez dê algum problema, tá? Porque olha quanto que seria o resultado disso aqui. 7,9 vezes 30,4 é 240,16, que está muito próximo da nossa estimativa. Tá ali naquele intervalo, Tá bem próximo, tá bom? E aí, nesse caso aqui, se você colocasse, por exemplo, lá 24,016, se posicionasse essa vírgula ali, entre o 4 e o 0, dá um probleminha, Porque aqui a gente está falando de 24 inteiros, E aqui seria 240 inteiros, dá muita diferença no resultado, Então, a vírgula muda tudo, tá? Então, se você chega próximo desse resultado, opa, não dá 24, não, vai ter que ser 240, Tá bom? Beleza? Então, isso ajuda bastante, hein? Tá? Ó, quando multiplicamos números iguais, estamos calculando uma potência. Será que essa regra da multiplicação de decimais vale também para a potenciação? Ah, acho que sim, hein? Porque na potência nós temos a multiplicação ali, desses números iguais. Aquele expoente diz quantas vezes que nós vamos multiplicar esse número. Nesse caso, 3 vezes, 2,13 vezes 2,13 vezes 2,13, tá? E isso vale também quando a gente resolve lá e encontra ali o nosso resultado, tá bom? E também dá para fazer por estimativa, tá joia? Então, fazendo essa relação, quando a gente vai fazer a multiplicação, se a gente tem uma multiplicação de números com 2 casinhas decimais, depois, com 2 casinhas decimais, o resultado tem que ser a soma dessas casinhas que estão depois da vírgula, tá? Nesse caso tem 2 mais 2, então na respostinha tem que ter 4, tá bom? Então tá jóia. Beleza? Então tá bom, observando isso, agora, o que aconteceu? A gente teve o dobro da quantidade de casinhas decimais, não é verdade? Teve sim, ele está elevado ao quadrado, é 2 vezes que a gente está multiplicando esse número, tá bom? Então tá jóia. Observando esse exemplo aqui comigo, olha só o que a gente tem. A gente tem a multiplicação de 3 vezes o 1,1. Então, fazendo primeiro essa multiplicação, 1,1 vezes 1,1, a gente conta 1, 2 casinhas decimais, no final a gente vai ter 2 também. E depois tem que multiplicar de novo, porque é vezes 1,1. Multiplicando de novo, então a gente tem 1, 2, 3. No final terão que ter 3 casinhas, tá joia? Ah, então tá bom. Então é o triplo da quantidade, tá bom? Observou essa relação? Ah, então tá joia. Então, olha só, pensa aqui e observe aqui comigo. Quantas casas decimais que tem 1,2 elevado a 5? Olha lá, Então, a gente vai ter que ir somando isso 2 vezes, Ó, somando lá de 1, 2, 3, 4, 5, Somando 5 vezes. Então, quantas que terão? 5 casinhas, isso mesmo. E agora, gente, você já acessou a plataforma do Matific? Já jogou? Já fez aquela, Já se aventurou? Já viu os joguinhos que tem lá? Então, não esqueça de acessar. Acesse lá www.matific.com.br, acesse e utilize o seu @escola, tá? E peça para o professor atribuir o joguinho lá para você, tá bom? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a potenciação de números decimais. Espero que vocês tenham gostado e até breve!